Voltei. Agora foi. Fui compartilhar com as pessoas, acabei saindo da live sem querer. Esperar uns minutinhos e a gente já começa. Beleza, vamos sim. E deixa eu abrir aqui, mas já temos aqui algumas pessoas entrando. Passou tão rápido, né? Parece que foi há poucas horas que a gente estava aqui batendo um papo na semana passada. É verdade. E semana passada foi muito legal porque a gente conseguiu falar bastante sobre parceria na vida financeira, né? Inclusive, se você está aqui, já entrou e não viu a nossa live da semana passada, a gente colocou lá no YouTube. Então, dá para você entrar lá e assistir. Depois, quem quiser, pode até pedir, a gente manda o link diretamente. Mas foi uma live super legal e passou muito rápido. Tem passado muito rápido, né? O tempo entre uma live e outra. E é muito legal estar aqui com vocês, podendo compartilhar. E hoje, a gente vai falar de algumas dicas para quem quer se comunicar melhor e aprender a se comunicar dentro do relacionamento. Porque o que acontece? Eu não sei se vocês sabem, mas o motivo número um de divórcios no Brasil e no mundo, na verdade, são problemas de comunicação. E eu não sei se vocês sabem desse dado. Boa noite, Fábio. Boa noite, Rita. Boa noite, Ademir, Regina, Letícia, que está aqui com a gente. Não sei se vocês sabem disso, mas eu até postei um vídeo hoje falando sobre isso. Mas entre 1.200 e 1.400 casais se divorciam por dia no Brasil. Esse número me assusta muito, porque é muitos casais se divorciando todos os dias. E o principal problema são problemas na comunicação. E aí, por que é legal, né, a gente tá fazendo essa live, nós dois aqui, né? Porque a gente que é mulher, a gente até vai falar sobre isso na live daqui a pouco, a gente acha que o homem é doido. E assim, gente, venhamos e convenhamos, eu e o Guilherme brinca muito sobre isso, mas também não é que a gente acha, não, é que são doidos mesmo, entendeu? Mas se a voz estivesse com o Guilherme, ele falaria a mesma coisa, que eu Não, sou. exatamente. Compreender o que vocês mulheres querem é loucura. E às vezes a gente até brinca sobre isso, né? O quanto que é loucura a visão do outro, até que a gente entende. E a gente elaborou aqui algumas dicas para você que tem dificuldade de se comunicar dentro do teu relacionamento. Carol, isso só vale para relacionamento amoroso? Não. Talvez você use várias dessas dicas para os teus filhos, talvez você usa essas dicas para o teu negócio, para os teus clientes, enfim, para qualquer pessoa com que você se relacione. Afinal de contas, a forma de se relacionar, obviamente, com um parceiro é mais intensa, com o filho, mas a gente também precisa aprender a se comunicar com todo mundo, né? Então, são relacionamentos gerais saudáveis que a gente quer trazer aqui, mas hoje mais específica falando para casais. Acho que já temos aqui bastante gente que entrou, né? Boa noite, Letícia. Saudades também. O Fábio também está aqui com a gente. Márcia. Muito bom ter todos vocês aqui. E acho que a gente pode entrar de fato agora no Ó, eu tema. já tenho uma torcida ao meu lado. O Fábio aqui tá defendendo para você ser neutro, não puxar pro lado das mulheres. Ah, tá Então bom. Vou existe uma dor tentar. do lado dos homens também, tá? Sobre comunicação. E hoje você vai falar sobre isso. Com certeza, vou defender meu time. Finalmente os homens sendo representados, né? Exatamente. Exatamente. Mas assim, eu não vou puxar sardinha pra ninguém, não. Mas os homens são meio doidos. Mas isso aí, gente, é normal, tá? Deus criou eles assim, vamos aceitar. Mas sabe o que é interessante? Comparado à semana passada, a gente falando sobre finanças no relacionamento, eu acho que a comunicação ela é ainda mais desafiadora. Concordo, concordo. Então, eu acho que assim, depois de 10 anos, a gente trilhando junto, de fato é necessário que os dois queiram fazer dar certo, porque de verdade teve muitos momentos que eu já achei que você era maluca.
Bom, de verdade, até hoje eu ainda acho que você. Mas a gente acaba aprendendo a lidar com a maluquice um do outro. A gente brinca para deixar a coisa mais leve, mas a verdade também é que, assim, se a gente for parar para pensar, o homem e a mulher, eles têm prioridades muito diferentes, maneiras diferentes de se expressar, de pensar, de agir. Então, acaba que é loucura para o outro mesmo, né? Quando você olha um olhar, às vezes, mais calculista do homem, às vezes mais emocional da mulher, a forma de falar. E hoje a gente vai trazer 3 dicas aqui, gente, que assim, são valiosíssimas para você que quer mudar a comunicação dentro dos seus relacionamentos. E assim, que eu acho que vai trazer ainda mais esses contrapontos que tem na relação entre o homem e a mulher e como a gente faz para lidar com eles na prática. Eu acho que a gente já pode até começar aqui com a primeira dica. O que você acha? E se eu te falar, eu acredito que a primeira é a, assim, que dentro do nosso relacionamento foi, assim, revelador, sabe? Sim. Então, acho que a primeira é a que é minha preferida. Então comece falando dela, por favor. Dica número 1. Diga o óbvio ao seu parceiro. E isso é interessante porque eu já me peguei muito nisso. Eu acreditava, logo no começo do nosso casamento, e aqui eu quero trazer um ponto. Não sei se você tem essa mesma visão, mas parece que o desafio da comunicação, ele não existe no período do namoro. É muito mais fácil, né? É mais fácil, é tudo muito fluido, a paixão ela consegue fazer a comunicação desenrolar de uma maneira mais natural. Mas nos primeiros anos nossos de casamento, eu descobri que o óbvio para mim não era o mesmo que para você, Concordo. né? E tem uma questão que, assim, no namoro é muito mais fácil, porque geralmente quando a gente vai se comunicar, principalmente na época do namoro, cada um morando na sua casa, se vendo menos, você tem muito tempo para elaborar as suas questões. Então, geralmente, você chega sexta-feira à noite, sábado, para namorar, você não tá estressado, você não teve, por mais que talvez você teve um dia difícil, você une forças para chegar ali com a tua melhor versão. Agora, dentro do casamento, você não tem muito essa opção. Você vai para casa, seu parceiro tá ali te esperando, você não tem assim horas para chegar, falar, eu vou pro videogame, eu vou assistir uma televisão, eu vou tomar um banho de 1 hora ali, vou ficar cantando no chuveiro para liberar esse estresse. Você chega em casa, a primeira coisa que você vê é teu marido sentado no sofá e a sua mulher te esperando na cozinha. Então você não tem esse tempo para você elaborar as suas questões. E aí o que que acontece? Vem o estresse do dia, vem as questões ali. Muitas vezes você brigou com alguém no trabalho, as coisas no trabalho não estão dando tão certo. Aí chega a tua mulher para falar de alguma coisa, ou teu marido, e aí você não tem aquele tempo, né, para se organizar, para ter uma conversa tranquila. E aí, dizer o óbvio parece bobo, né? Mas a gente trabalhou com times durante muito tempo e a gente fazia reuniões, às vezes, diárias e falava, gente, vamos falar sobre o óbvio. Porque num time ali de 6 pessoas, de 10 pessoas, cada uma tinha uma maneira de executar aquele trabalho. E o que era óbvio para mim, não era óbvio para o Guilherme. E aí a gente começava a conversar que não era óbvio para outras 3 pessoas. E cada um tava com uma visão. Por isso que Uhum. geralmente em grandes empresas tem alinhamento diário. Porque cada um tá pensando de um jeito, cada um tá olhando. E aí, na minha cabeça, na cabeça da Carol, é tão óbvio o que eu tô pensando. Mas na cabeça do Guilherme também é óbvio. O Fábio comentou algo interessante, né? E isso se aplica muito, assim, pensando no nosso relacionamento. Os maiores conflitos que a gente já teve foi normalmente por. É de fato, no período do namoro, você tem uma leve discussão, cada um vai para sua casa, e como normalmente é coisas pequenas, no outro dia você já não lembra e tudo bem. Agora, no casamento, você passa o dia trabalhando, e ainda no final do dia, mesmo que seja algo pequeno, normalmente já é um motivo para transbordar o copo e começar a gerar essa discussão, né? Exatamente, exatamente. E isso é até algo que eu tenho defendido muito no meu Instagram. A gente precisa aprender a se comunicar, porque tem aquela linda frase, né? Escolha as tuas brigas, as tuas guerras dentro do casamento. E isso, gente, é uma balela. Porque primeiro, se você está escolhendo guerras, significa que são guerras e não discussões.
E Uhum. não discussões saudáveis. Uma discussão ela não precisa ser tóxica, ela não precisa ser agressiva, ela não precisa envolver ali coisas para sair pior do que entrou. O segundo ponto é que se eu não falo das coisas pequenas, o que, que acontece com uma goteira? Vai pingando. E se ela for muito lenta, uma hora, aquele copo que tá cheio, ele vai transbordar por conta do quê? De uma gota. E aí, eu vou trazer até um exemplo prático sobre isso, né? Sobre essa questão das pequenas discussões. Esses dias para trás, a gente estava aqui em casa, eu estava limpando o andar de cima e o Guilherme falou assim, e eu falei pro Guilherme, né? Amor, traz o pano, um pano de chão para mim. E ele tava com fone, ele não ouviu. E aí, passou uns segundos, eu falei, acho que ele tá de fone. E eu gritei bem mais alto. E aí, pra mim, gritei, pedi o pano, ele veio com o pano. E aí ele chegou pra mim e falou, amor, deixa eu te falar uma coisa. Vem cá. Você gritou, eu sei que você fez zero na maldade, sei que você só queria o pano, mas quando você grita, e você gritou dessa forma, eu me senti com um pouco desrespeitado, me senti mal com aquilo que você, com a forma como você agiu. Tem como não gritar mais? Você me liga, você me manda uma mensagem, você desce, você me pede. Por quê? A gente também precisa se autoconhecer e saber o que são gatilhos para nós. Porque às vezes o que é um gatilho para o outro, de novo, que é loucura para um, para o outro não é. E eu falei, cara, de boa, por quê? Porque o problema para mim não é deixar de gritar, mas é eu ter paz com você. Então, uma coisa pequena. Só que se eu não tenho liberdade de falar das pequenas coisas, aí o que, que vai acontecer? Daqui um ano, daqui 6 meses, daqui 10 anos, eu vou gritar. Você vai estar num dia, como diria popularmente, capa virada. Já vai ter acontecido várias vezes. E você vai falar, pô, mas tá gritando de novo. E aí vai virar um caos e uma briga enorme. Por quê? Por conta de uma pequena coisa que não foi tratada lá no primeiro momento. Só que o que, que acontece com a grande maioria dos casais? Na hora que chega para falar de uma pequena coisa, vira uma grande discussão. Então, por isso que a gente quer trazer aqui outras duas dicas, mas a primeira é de dizer o óbvio. Ah, Carol, mas não é óbvio que gritar do segundo andar vai gerar uma irritação no outro? Para mim, não era. Tanto que às vezes o Guilherme fala, amor, traz essa coisa para mim. E eu levo de boa. Tem até um ponto interessante. Eu estava num evento e eu tive a oportunidade de conversar com um consultor financeiro, né, da minha área, um cara grande, com carteira cheia de clientes. E eu, cara, que legal, como você conseguiu, né, alcançar isso na sua área de atuação. E aí eu lembro que você estava no evento e ele perguntou: "Ah, você tá sozinho aqui?" Eu falei: "Não, tô com a minha esposa." E aí ele me falou: "Cara, como você conseguiu, né, tá alinhado com a sua esposa para estar aqui?" E aí ele falou: "Nossa, eu trocaria, né, todo esse avanço na minha carreira para estar alinhado com a minha esposa." Então, de fato, por mais que a gente traz de uma maneira leve aqui, a comunicação, ela é destrutiva no relacionamento. Exatamente. Porque se você passa um período de um ano tendo essa dificuldade é uma coisa, mas depois de 8, 9 anos, qualquer coisa já é um estopim para gerar uma grande briga. Exatamente. E aí entra num ponto interessante que o que, que vai acontecendo ao longo do tempo? A gente vai falando cada vez menos. Então, Uhum. geralmente, o começo do casamento é aquele caos, muita briga, muita discussão. Aí ambos vão falando menos, vão se retraindo, vão se fechando e vai gerando um afastamento. E aí, no final das contas, quem perde com isso? Os dois. Muitas vezes ficam por conta de filho, porque não quer se separar, por conta da igreja, mas em algum momento a coisa dá ruim. E para uma vida você passar a sua única vida infeliz, Exatamente. muito E por, triste, né? e por um problema que tem solução, que é a Sim. comunicação. Né? A gente aqui não está falando, porque aí talvez algumas pessoas possam pensar, "Ah, Carol, mas o meu relacionamento não dá certo se comunicar, falar o óbvio, porque a gente entraria aqui em outras questões, que às vezes é um relacionamento abusivo, um relacionamento tóxico, um relacionamento onde a pessoa não quer fazer dar certo. Existem muitos casos onde um quer e o outro simplesmente não quer, e a gente precisa entender isso. Mas, assim, 9 de cada 10 pacientes que eu atendo têm um bom resultado quando a gente começa a aplicar essas técnicas de comunicação, Ó, de assertividade, né? segundo, vamos para a segunda dica? Beleza. Segunda dica. Aprenda a ouvir seu parceiro, mesmo que ele seja doido.
Confesso que ao longo do nosso casamento foi milhares de vezes, mesmo a gente conversando e falando sobre o óbvio, eu te achei doida. E sabe o que é mais engraçado? E eu falo muito sobre isso também. Já teve vezes de você chegar pra mim com uma teoria e eu falar, e eu pensar assim no meu íntimo, né? Eu calada pra ouvir, mas eu pensar no meu íntimo assim, gente, não tem como, não tem lógica nisso, não tem como isso chegar em algum lugar que tenha bom senso. O Guilherme agora, ele pisou fora da bola. E aí, o que que acontece? Você, depois de 15 minutos, às vezes 20 minutos, um pouco mais, foi discorrendo e eu falo assim, caraca, tem sentido na loucura dele. Que genial que é isso. E às vezes também, tá? É o quê? Às vezes não tem muito sentido mesmo, não tem muita lógica, mas aí a gente conversa sobre aquilo, né? Aí a gente chega no, mas primeiro a gente precisa ouvir e entender. E o que que acontece muito? E a gente inclusive fala muito sobre isso, né, quando a gente está conversando. Uhum. A interrupção. Então eu começo, nossa, amor, eu me senti desrespeitada. Ai, por quê? Você nem deixou a pessoa falar? Ou a pessoa já, pum, entrou no meio, e aí o que era para ser uma conversa para você ouvir até o final, a pessoa já. Ou outra coisa que acontece muito. Ai, amor, eu me senti desrespeitada. Ah, porque eu falei não sei o quê. E aí você já termina a frase do outro. Então essa dica é: escute até o final. Aqui em casa a gente às vezes tem até uma brincadeira que a gente levanta a mão. Então, assim, a gente tá conversando, aí eu falo assim, amor, eu queria te falar uma coisa, mas eu queria que você me ouvisse até o fim. Olha que legal que a Letícia trouxe, né? Falando que o ruim dos relacionamentos de hoje é não tirar um tempo para ouvir o outro. Então, assim, até a questão do celular, a gente conversa muito sobre isso. É muito sobre o eu. Então, eu percebo que durante um tempo, na nossa comunicação, a gente tinha muito mais a intenção de se defender do que entender que, na verdade, no casamento, eu preciso te agradar, claro, dentro de um limite, mas eu preciso compreender você e fazer aquilo que te agrada para ser feliz. E você, mesmo que aparentemente seja uma visão doida, você fazer algo que me agrade, né? Então a Exato. gente hoje vive, mesmo dentro do relacionamento, mesmo com a pessoa que a gente dorme ao lado, a gente ainda é muito egoísta, né? A gente não quer de fato entender a necessidade do outro. E a gente não quer tirar tempo, isso que a Letícia trouxe é muito importante. A gente muitas vezes faz isso. Ó, vamos ter uma conversa um pouco mais séria? Vamos tirar o telefone da sala? Porque vai chegar uma notificação e eu vou querer ver. E aí eu entro na notificação que me leva pro Instagram e aí eu tô aqui conversando com você, mas olhando pro telefone. E o nosso cérebro não consegue focar em duas coisas ao mesmo tempo. Então é Uhum, extremamente importante, quando a gente vai conversar, que a gente pare tudo, né? E se possível, tudo mesmo. Eu até falo muito isso. Cara, se você é mãe, pede para alguém ficar com teu filho quando você for ter uma conversa mais séria, um momento ali mais sério. Ou espera ele dormir. Ah, Carol, mas eu vou perder meia hora do meu sono. Mas quantas vezes a gente perde por tantas coisas e aí para conversar com o parceiro a gente não está disposto a isso? Então, parar tudo na hora de conversar e ouvir até o final. Então, deixa o outro terminar a frase. Tem uma técnica que a gente às vezes fazia na empresa quando eu trabalhava. Parece boba, eu tô procurando aqui, vou pegar esse gloss meu aqui. Mas o objeto da fala. Então, enquanto eu tô com esse gloss aqui, sou eu que falo. Ai, Carol, mas ele falou algo absurdo. Deixa ele terminar. Depois, para de ficar pensando no teu contra-argumento. Para de ficar completando o que o outro tá dizendo. Porque, gente, eu sou casada. Na verdade, eu tô com o Guilherme esse mês que vem, vai fazer 10 anos. Tem hora que a gente começa a conversar e eu não prevejo o que ele vai dizer. Ele não prevê o que eu vou dizer. Por quê? Porque às vezes é uma verdade algo que está sendo construído aqui dentro. Para mim é óbvio, então eu preciso falar. Para ele não é óbvio e ele precisa ouvir até o final. E aí, quando ele terminar de ouvir, a gente vai vir com a dica número 3. Mas assim, a gente precisa aprender a ouvir e criar esses momentos também. E aí a Cida trouxe aqui, né? Mas quando a gente fala e o nosso parceiro se cala e não muda,
Aí eu acho Eu que já acho que ela tá, entra. acho que ela tá me descrevendo alguns anos atrás. Exatamente. Mas aí, Cida, E que eu tinha uma teoria. Eu achava que assim, ó, se chegasse num ponto que eu não tivesse argumento e eu simplesmente me calasse, ia iria resolver. resolver tudo. E sempre piorou. Sim. Mas aí eu acho que entra aqui, já é até um link para essa dica número 3, que é: pare de acusar o teu parceiro e fale mais dos teus sentimentos. É Por isso. quê? O que que acontece na grande maioria das vezes? A gente entra para uma conversa acusando. E aí, me desculpem, mas eu vou ter que fazer essa analogia, porque eu sempre faço ela na terapia, e eu acho que torna muito visível como que funciona um pouquinho do nosso sistema cerebral na hora de discutir com uma pessoa. Quando saiu a guerra do Israel e Irã, apareceu um vídeo que mostra como que funciona o sistema de defesa de mísseis de um país. Então, o sistema ele está aqui abaixadinho, o sistema de mísseis guardado. Quando vem um míssil, e aí entra um detalhe importante: se é um míssil ou se é um avião não identificado, ou que seja, automaticamente o sistema levanta e lança o míssil de defesa. E aí, bom, explodiu e não tem conversa. O que, que acontece? A forma como a gente aborda o nosso parceiro pode levantar esse sistema de mísseis ou não. E aí, levantado o sistema de mísseis, eu não escuto mais. Aí eu tô aqui para me defender. E para contra-atacar, infelizmente, que é o que a gente mais vê dentro das relações. Então, Carol, como que eu faço para começar a falar e ser ouvida? Para começar a falar e conseguir ali de alguma forma que o outro entenda para que haja de fato uma mudança. Fale mais do que você sente e acuse menos. Tem uma frase do Augusto Cury que eu tenho usado muito que é: quem cobra uma vez é chato, quem cobra duas é muito chato, quem cobra três é muito, muito chato, quem cobra quatro é insuportável. E às vezes a gente é insuportável, porque a gente fica cobrando do outro. Aí levantou. Qual é o problema da cobrança? Levantou o sistema de defesa, acabou, não tem mais conversa. Então, a última técnica é: fale mais dos seus sentimentos. Então, vou dar um exemplo prático. Guilherme, você foi grosso comigo. Você não pode falar assim comigo. Você trata todo mundo bem, menos eu. Pronto, sistema de mísseis levantado, meu tom de voz, a minha agressividade. A gente que é mulher tem a arma da doçura, da elegância, da leveza, da sabedoria, que a gente pode usar, principalmente nessa parte aqui, se tornar mais vulnerável. Se tornar vulnerável como? Meu amor, a forma como você falou comigo fez com que eu me sentisse desrespeitada. E para, deixa o outro falar. Ah, mas ele fica se justificando. Ok, entendi sua justificativa, mas me senti desrespeitada. E é deixar o outro também trazer soluções, participar dessa solução. Poxa, amor, na grande maioria das vezes o que vai acontecer: poxa, amor, eu não percebi, me desculpa. Mas por quê? Porque você não atacou, você falou de você. Ai, meu amor, a casa tem me sobrecarregado tanto. Eu não tô dando conta de fazer tudo sozinha aqui em casa. Muitas vezes a louça, é o filho, é a roupa. Eu tô me sentindo muito cansada. Tá bom. Deixa o outro falar, deixa o outro se posicionar. Porque aí ele se coloca numa posição, muitas vezes, de falar: então eu tô aqui para te ajudar. E não Eu você acho, Carol, me ajuda, né? eu acho que um ponto que precisa levar em consideração é que a comunicação ela é treino. Então, talvez mais difícil do que você conseguir o resultado do seu parceiro seja você conseguir ter essa compostura. Porque normalmente algumas pessoas que tentam começar a aplicar isso na comunicação, elas já estão com um copo cheio, muito tempo sem falar, e aí na primeira coisa que o parceiro não sai como ela gostaria, normalmente ela já estoura. Então, Exatamente. esse autocontrole precisa ser treinado. Exatamente. E assim, de novo, você se conhecer, entender o time para você fazer aquilo. Se tem interrupção, se tem muitas vezes algo ali acontecendo, você pode se irritar ainda mais. Então eu brinco, eu estava gravando um conteúdo hoje que eu falo que para a gente conseguir aplicar técnicas de comunicação, a gente precisa ter muita paciência e muito autocontrole.
Porque muitas vezes você traz um feedback para a pessoa e a pessoa traz algo nada a ver. Por exemplo, ai, amor. E isso já aconteceu milhares de vezes com a gente, tanto eu. Não, me permita trazer algo, por exemplo. Tá. Uma coisa assim que eu até hoje eu acho que beira a loucura, Aham. no, da minha maneira de enxergar como homem. Sempre que a gente queria pedir alguma comida ou jantar num restaurante, eu falava para você, amor, qual você deseja? Pode escolher. Tipo, eu abro mão da minha vontade porque me importa que você esteja feliz. Sim. E muito tempo depois, você questionou, falando: olha, te falta mais pulso, você precisa tomar a decisão de onde vamos jantar e você mesmo escolher. Então, assim, eu precisei entender a sua visão, que você quer muito mais sentir que tem um cara ao seu lado que dirige para onde estamos indo, do que simplesmente ceder à vontade por querer ser gentil. Isso, para mim, é uma loucura que hoje eu entendo e aprendi a lidar. E isso é muito particular, às vezes, do homem e da mulher, e às vezes da pessoa. Que tem mulheres, talvez, que vão falar: não, eu gosto de escolher onde ir jantar. Mas a Uhum. verdade é que muitas vezes eu me sinto, eu trabalhava demais, principalmente quando a gente estava nos Estados Unidos, e eu falava, cara, hoje eu só queria sair para jantar, acho que não tem que pensar Sim. em como vai ser. E aí eu te trazia essa demanda, e você achava loucura, eu achava loucura, eu falava, gente, mas eu já falei pra ele. Só que como eu falava muitas vezes, você não escolhe onde a gente tem que jantar, toda vez sou eu, e aí eu tô aqui sobrecarregado. E quando eu mudei o meu posicionamento, eu falei, amor, cara, eu me sentiria tão amada se você escolhesse o lugar. Eu me sentiria muito mais cuidada por você. Opa, aí entra um outro posicionamento que gera essa verdadeira mudança, que é até o que a Júlia tá perguntando. Mas quando o outro não quer mudar? Essa semana, eu tava conversando com uma pessoa que me disse o seguinte, Carol, eu falo, falo, falo e não sou ouvida, nem pelo meu marido e nem pelo meu filho. E aí eu trouxe exatamente esse ponto. Será que não é falar demais e às vezes até nesse tom mais acusatório, ao invés de se colocar como vulnerável? Porque eu brinco que a gente quer o príncipe encantado, mas a gente não quer ser a princesa vulnerável. A gente quer o príncipe lá da Disney, mas a gente não quer ser a princesa que expõe um lado ali para o outro cuidar. Então, muitas vezes falta em nós mulheres esse lado mais princesa, mais delicado, da fala mais baixo, do controle emocional. E muitas vezes a gente vai ter irritação com a fala do outro, sem querer a gente pode soltar um ataque ou outro. Até eu ia trazer o exemplo, né? Por exemplo, às vezes a gente fala assim, ai, amor, você não lavou a louça. Ah, mas você é chata. É um ataque que não tem a ver com o problema da louça. Porque o que poderia ser um contra-ataque? Olha, mas você também não lavou. Mas tá falando da louça, aí o outro já vai atacar a tua personalidade. Ou, amor, a toalha tá na cama. Ai, mas você é insuportável. Ou você. Aí vem atacando outras áreas da vida, ou outras áreas de assunto ou de personalidade que não tem a ver com o assunto. E aí isso gera uma irritação na gente, mas aí, de novo, se a gente está vendo um problema, a gente tem que ter a maturidade de falar, olha, eu até faço muito isso, tanto fazia na empresa quanto às vezes a gente faz no nosso relacionamento. Tá, eu trouxe a louça, você trouxe a chatice. Vamos falar primeiro da louça? Ou você quer falar primeiro da chatice? Você quer tratar a minha chatice Sabe primeiro? que eu acho que a comunicação, o segredo está na voz da esposa. A Bíblia ela fala para a mulher respeitar o seu marido, ou seja, nós como homens queremos ser o herói. Então, quando você coloca de uma forma onde você está vulnerável, é muito mais fácil você conseguir algo de mim. Da mesma forma, a Bíblia fala para você amar sua esposa como Cristo amou a igreja, ou seja, de maneira incondicional. Então, nesse exemplo que eu te dei, no final, você saiu feliz, eu escolhi o restaurante, eu acho que é sobre isso, você aprender a lidar com a loucura do outro. Aquele filme, acho que é Prova de Fogo, né? Que o bombeiro conquista de novo a esposa no período do divórcio. E ele precisou fazer várias vezes sem esperar nada em troca. Então, um dos pontos que é importante é não esperar que a primeira tentativa, a segunda tentativa, eu acho que hoje a gente pode se considerar como referência na comunicação, mas eu digo que em 10 anos a gente demorou metade para conseguir ajustar essa comunicação, Com né? certeza.
Com certeza. Isso que você trouxe é muito importante, porque às vezes a gente tem essa expectativa, né? Eu vou falar uma vez, o outro já vai entender, já vai mudar. E a gente não faz isso. A Uhum, gente começa uma dieta e falha. A gente começa a ler um livro e para. Mas aí o outro tem que ser perfeito. Então, ter essa compaixão, esse olhar de, opa, eu falei, ele tá tentando melhorar, tá mudando, mas deu uma deslizada hoje? Deixa eu falar com carinho de novo. E aí, pra gente ir fechando aqui, nesse último passo, né, da gente parar de acusar, é também você ter um olhar de compaixão pro teu parceiro. Porque às vezes a gente tem compaixão e trata todo mundo bem, mas o parceiro é difícil. E aí eu sempre trago o seguinte exemplo, né? A gente tá aqui discutindo. Ah, porque pipipi, me liga meu chefe. Na hora, o que que eu vou fazer? Alô? Não, tá tudo bem. Nossa, não. O que você precisa? E aí eu vou ser super doce. Mas por que eu não estava sendo doce 1 minuto atrás com meu parceiro? Ah, não tem controle emocional? Tem, atendeu o telefone bem. Se bater alguém no portão, a gente muda na hora o nosso emocional. Então, muitas vezes, a gente não tem essa compaixão com o parceiro. E muitas vezes a gente tem com as pessoas de fora. A gente já conheceu casais que tratavam a gente melhor do que o uhum. parceiro. E isso foi, inclusive, o motivo da gente se afastar dessa pessoa e falar: opa, a pessoa me trata melhor do que trata a mulher dele, a mulher me trata melhor do que trata o marido dela. Eu não quero essa pessoa perto de mim. Por quê? Porque se ela, a pessoa que dorme na cama junto com ela, não é a melhor pessoa que ela trata, ela desfaz da pessoa, ela, o que dirá eu, a hora que eu pisar na bola? E a gente vai errar. Como amigos, a gente erra, como parceiro, a gente erra. E um ponto muito importante, né? Como parceiros, a gente erra muito, porque é muita convivência, 24 horas por dia, todos os dias. Então, a pessoa que mais vai errar com a gente é o nosso parceiro. Se a gente não tiver esse controle emocional, souber perdoar, souber ressignificar, comunicar, não vai ter um bom relacionamento nunca, porque o teu parceiro é a pessoa que mais vai. Eu brinco que o Guilherme é a pessoa que mais me irrita na vida. Óbvio, ele é a pessoa que eu mais convivo. Quem vai me irritar mais? Né? Então, não tem jeito. Eu acho que são aí algumas dicas práticas para Carol, melhorar a comunicação. sabe que esse tem sido o ponto que eu mais tenho buscado defender, porque se tornou comum hoje as pessoas dizerem que a mulher é a que não deixa o cara jogar seu futebol, casamento não vale a pena. E frases do tipo têm sido comum hoje em dia, né? Sempre trazendo essa visão de que o casamento é uma instituição falida, que o relacionamento é para ser uma prisão, para não ser agradável. Eu acho que, poxa, depois de 10 anos casado, eu posso dizer que na verdade não. Na verdade, o casamento ele tem tudo para ser bom. Tem seus desafios, mas eu acho que sempre que eu quero te elogiar, eu falo, você é minha esposa, mas muito mais do que isso, você é minha melhor amiga. Porque conseguir uma esposa é fácil, mas você conseguir um parceiro que você pode considerar como um Sim, verdadeiro amigo e compartilhar a sua vida sendo feliz, é uma coisa possível e não podemos pensar que se você está num relacionamento onde você não está feliz, isso é comum. Na verdade, não. Na verdade, o que precisa é de tratamento. exatamente, exatamente. E assim, eu gravei o vídeo que eu postei hoje, ele fala exatamente sobre isso. De cada 100, de cada 10 pessoas que casam, 5,5 se divorciam. 5 se divorciam. Dos 5 que ficam juntos, apenas meio é feliz. Então, em cada 20 casais que casam, apenas um é realmente feliz, é parceiro, é amigo. E isso não é para ser comum. A gente tem que se posicionar e se tornar diferente e se tornar referência de relacionamento para as pessoas. Uhum, Eu até postei esse vídeo, o tema do vídeo é relacionamentos saudáveis é o novo luxo. Porque a gente hoje consegue se comunicar com a pessoa que está lá no Japão, mas muitas vezes não se comunica da mesma forma, com a mesma qualidade, com o mesmo cuidado, com a pessoa que está debaixo do nosso teto, como a Letícia trouxe. Às vezes não sai do telefone para conversar com o parceiro, mas está no telefone conversando com uma pessoa lá na China. Então, sim, relacionamento é um desafio, mas o casamento, o bom casamento, ele vem para te potencializar. Então você se torna uma versão muito melhor. A gente falou isso na última live. sim. Na regra do casamento, 1 mais 1 não é 2. 1 mais 1 às vezes é 5, às vezes é 10, às vezes é 1.000,
Por quê? Porque a hora que um para, o outro continua, você potencializa a força do que você está fazendo. Então, para a gente ir encerrando, porque a gente já passou um pouco aqui do nosso horário, as 3 dicas para a gente recapitular. Fale o óbvio, aprenda a ouvir até o final, mesmo que pareça loucura, e pare de acusar e fale mais dos teus sentimentos para o teu parceiro. E antes da gente encerrar, quero saber se mais alguém aqui tem alguma dúvida, tem alguma questão para a gente poder ir fechando, mas eu acho que é isso. É olhar para o nosso parceiro com compaixão, com empatia, aprender a tratar essa pessoa melhor do que todo mundo. E também fica aqui o meu convite para você que está assistindo essa live e tem sua dúvida e gostaria de algum assunto específico, manda lá no direct para a gente que a gente pode fazer uma live mais específica. Porque a verdade é que em 20, 30 minutos não dá para a gente tratar tudo que a gente gostaria, né? Até trazer, Carol, a anunciar para quem não sabe ainda, a gente, como casal no Instagram, temos criado, né, esse ecossistema com a intenção de ajudar casais de fato. Dentro da minha rede, por exemplo, eu tenho trazido várias dicas na parte financeira, que é a parte que eu atuo, onde eu tento puxar o nosso começo do nosso relacionamento e trazer dicas para que o casal possa potencializar o que eles estão tendo no começo do relacionamento. Então, você cuidando da parte emocional, eu da parte financeira, e que o pessoal possa seguir a gente. Quem não Exatamente. segue. E um último pedido antes da gente encerrar. Já manda o nosso perfil, conteúdos ali que a gente posta para o máximo de pessoas que você puder. Eu tenho certeza que você conhece uma pessoa que está passando por problemas de relacionamento, até porque, como a gente falou, 1 em cada 20 apenas está plenamente feliz e plenamente satisfeita dentro dessa relação. Então, se vocês puderem compartilhar com outras pessoas, porque a gente está falando da família, da base de uma sociedade. Hoje a gente vive numa sociedade tão louca que a gente precisa resgatar os bons relacionamentos. A gente precisa resgatar famílias felizes, porque isso é a base da sociedade. Se você não é feliz, você não consegue criar o teu filho da melhor maneira, trazer para ele o melhor ambiente emocional para que ele cresça e se torne aí também uma boa referência, né? Eu falo que algumas coisas não têm dados, mas a gente, principalmente eu que trabalho com a parte clínica, a maioria das pessoas que me procuram não aprenderam a como ter um relacionamento saudável. Eu brinco que a gente aprendeu Bhaskara na escola, que eu duvido que alguém já usou Bhaskara. Mas a gente não aprende a se relacionar. Mas a gente Então, aprende a como tratar as pessoas à nossa volta, como lidar com o nosso emocional, que são coisas, gente, extremamente importantes. E isso se tornou para a gente um propósito também, né? Para além das nossas profissões. uma pergunta, que a gente não tinha combinado. No hall dos clientes que você atende, uma porcentagem de que comentam com você que a comunicação, de fazer o parceiro entender, é uma dificuldade. Qual porcentagem você acha? Metade, talvez? 99%. Eu atendo Caramba. casais, eu atendo pessoas que não me procuram por problemas de relacionamento, Uhum. depressão, emagrecimento, autoestima, mesmo os que não me procuram diretamente por esse motivo, na grande maioria das vezes não consegue ter uma boa comunicação, principalmente com o parceiro. Nossa. E aqui a Rita trouxe uma coisa que é interessante, que é exatamente isso. A gente vive num mundo hoje que nos distrai daquilo que é mais importante. Então, uma coisa que eu vejo muito na clínica, né? Pais que terceirizam a educação do filho para YouTube, para Netflix, para mídias sociais, para as redes sociais. Por quê? Porque quer estar distraído. Essa semana, eu ouvi uma mãe falando, Carol, essa semana, o filho dela tem 4 anos, ela me procurou por conta do filho. Essa semana foi a primeira semana, depois de uns 3, 4 meses de processo terapêutico com ela, que ela não deixou o filho a noite inteira no telefone. E assim, a noite inteira, ela põe para dormir 8h30 da noite. Ela chega às 6 horas do trabalho.
porque ela ficou no telefone. Então a gente está terceirizando, né, a educação do filho, negligenciando a comunicação no casamento, porque, vamos ser sinceros, é muito mais dopamina, é muito mais delicioso ficar rolando o feed do que Carol, estar sentando, escutando a loucura do parceiro. eu vi um vídeo, é, 5 casais jantando em frente à Torre Eiffel. E só que dos 5 casais, um estavam ali presente curtindo o momento. Era um casal um pouco mais velho. Os outros 4 casais estavam no telefone. Então, esse é um ponto muito importante, né? Acho que a rede social hoje, como diferente do namoro que cada um vai para sua casa, hoje você vê o casal ali, mas eles estão dispersos. A gente vai jantar fora, a gente sempre comenta sobre isso, o quanto que as pessoas estão no telefone dentro do restaurante. Então, assim, gente, eu sei que é muito difícil muitas vezes a gente abrir mão da rede social, é muito difícil a gente abrir mão desse prazer que a rede social gera. Mas se a gente não voltar a resgatar o casamento, a família feliz, a família como referência, a gente nunca vai ter uma sociedade agradável para viver. Porque, no final das contas, eu acho que todos nós não tivemos uma educação perfeita. E como que isso afetou a gente, né? Hoje em dia, eu vejo muitas mulheres, muitos homens, que faltou essa referência de um lar feliz, faltou essa referência. Eu escuto, assim, coisas terríveis todos os dias. Por quê? Porque não tem essa referência positiva, mas estão ali dispostos a fazer. Mas a verdade é que não é fácil. Só que nada que é bom é fácil, né, gente? Tudo que é difícil na nossa vida é o que vale a pena. Então, ser cristão não é fácil, a gente tem que abrir mão de muita coisa, estar fazendo uma dieta, emagrecer não é fácil, ser pai e mãe não é fácil, você tem que abrir mão de muita coisa, ter um casamento feliz não é fácil, mas esse tem sido o nosso propósito e fica aqui de novo o meu pedido para você de compartilhar, para que a gente possa aí gerar mais saúde, melhor comunicação, melhor saúde financeira para as pessoas. Então, vai lá, pega o último post do meu Instagram, o último post do Instagram do Guilherme, compartilha com outras pessoas. Como eu falei, eu sei que você sabe alguém que está passando por uma dificuldade no relacionamento. E fica aqui meu muito obrigado a todos vocês que participaram. Obrigado pela confiança de estar nos ouvindo. Obrigado pelo carinho de ter ficado aqui com a gente esse tempo todo. E eu espero de verdade que, de alguma forma, as dicas que a gente trouxe aqui você possa aplicar e gerar uma transformação no seu lar, na sua família, e que possa ajudar você a construir essa relação mais leve, mais feliz. É isso aí. Nessa semana, próxima semana, vamos continuar a série, aí sempre trazendo assuntos para relacionamentos, às vezes financeiros, às vezes de sua área, da psicanálise, mas já Exatamente. fica o convite para a próxima semana estarmos presentes de novo. Então, a gente vê vocês de novo semana que vem, 7h30 da noite. Um super beijo para vocês, gente. Obrigada mais uma vez. Compartilhem e tchau, tchau, gente. Tchau, tchau. Beijo.